Olá, meus amores! Agora nós vamos iniciar a correção do nosso livro de História, que está iniciando na página 80. Tá? Os exercícios estão na página 80. Vamos lá. Responda às questões. Letra A. Quais são as pessoas líderes das tribos indígenas, tá? São o pajé e o cacique. Letra B. Como os indígenas preservam a natureza? Retirando somente o necessário para a sua sobrevivência. Ele não destrói a natureza por prazer. Ele não retira da natureza nada que ele vá deixar de lado. Tudo que ele retira é necessário, tá? Letra C. Os indígenas fazem seus objetos usando matérias-primas da natureza. Liste 3 objetos. Tá aqui, ó. Canoas, arco e flechas, ocas, cestos. Tá? Eles fazem vasilhames de barro. Letra D. Como são chamadas crianças das tribos? São chamadas de curumins. Letra E. As mulheres das tribos são responsáveis pelo quê? São responsáveis pela comida, pelas crianças, pelas colheitas e pelo plantio, né? Porque as atividades entre os indígenas, elas são divididas entre o homem e a mulher. Número 2. Observe a imagem abaixo e relacione-a às transformações na cultura indígena, decorrentes do contato com a colonização europeia, né? De acordo com o contato que ele teve com o povo branco. Registre também sua opinião sobre essa situação, conversando com seu professor e seu colega. Esse conversando com seu professor e seu colega é difícil porque a gente está afastado, mas dá para fazer a atividade. Presta atenção, o que vocês acham que esse índio está fazendo? Olha lá. Presta atenção, o que vocês acham que ele está fazendo? O que o colonizador trouxe para ele que você acha que está acontecendo nessa gravura do seu livro? O livro está: contato com a cultura europeia gerou transformações na especialização do trabalho de alguns povos indígenas, que adotaram certos aspectos do modo de vida, do modo de trabalho trazido pelos colonizadores e do modo de vida também. Eu, olhando aqui, ó, eu posso deduzir, eu posso perceber qual foi a mudança que ocorreu. Aí vocês vão colocar aqui a mudança que ocorreu. Vamos passar para a página 81, número 3. Vamos lá. Marque e escreva a resposta que completa corretamente cada alternativa a seguir. Letra A. Nas ocas viviam muitas famílias. Letra B. Os indígenas se organizavam em tribos. Letra C. As tribos se dividiam em aldeias ou tabas. Letra D. Existia um chefe em cada aldeia. O chefe da aldeia deveria ser escolhido entre os homens mais velhos da tribo. Número 4. Leia o depoimento de um líder do povo Guarani e comente com a sua turma. De Tupã, da tribo Guarani. Não queremos emancipação nem integração. Queremos o nosso direito de viver. Jamais o branco compreenderá o índio. Queremos ser um povo livre como antigamente. O índio está cercado, amordaçado por uma burocracia que não funciona. Por isso, nós vamos a campo. O índio está querendo ser respeitado, quer ter os direitos que ele tinha antes, né? Ele acha que está sendo amordaçado, está sendo
não está tendo seus direitos respeitados, né? Uma burocracia que não funciona e que está prejudicando ele. Quando ele diz nós vamos a campo, ele quer dizer nós vamos nos unir para buscar os nossos direitos, entendeu? Para buscar o respeito para a nossa cultura, o respeito para as coisas que a gente gosta. É isso que ele quer dizer. Ele não está nem um pouco satisfeito. Ele diz que o branco não compreende o índio. O branco não compreende a cultura do índio. Página 82. Realize uma pesquisa em livros ou na internet sobre as religiões afro-indígenas. Depois, cite algumas características. Bom, no nosso livrinho está aqui. Em várias partes do Brasil aparecem cultos em que se reverenciam entidades caboclas ao lado de entidades africanas. As mais conhecidas são o candomblé e a umbanda. Os cultos afro-indígenas têm sido denominados de catimbó ou macumba. Há entidades que, pelo nome e pela coreografia, apresentam-se como ancestrais africanos e entidades relativas ao aborígenes. As entidades das religiões afro-indígenas se comunicam pela palavra e a sua dança é mais guerreira e frenética. Então, a religião deles envolve entidades, né? Envolve o candomblé e a macumba. Letrinha número 6. Deixa eu puxar o livro aqui um pouquinho. Número 6. Leia as afirmações e escreva C se você concorda e NC se você não concorda. O curandeiro conhece diversos rituais, assim como o poder da cura de ervas e plantas. Concordo, certo. Nenhum indígena acredita que o pajé tem poderes. Não concordo, errado. Nas tribos brasileiras, os indígenas acreditam que a natureza é algo vivo. Concordo, certo. A religiosidade nas tribos está ligada ao artesanato. Não concordo, errado. Nas aldeias existem 2 líderes, o pajé e o cacique. Certo, concordo. Página 83. Pesquise e escreva informações sobre o casamento indígena, sobre a alimentação indígena, sobre as crianças indígenas e depois a gente passa para o 8. Vamos lá, o que eu espero que vocês me respondam sobre o casamento indígena? Que o rapaz não se casa logo, a moça sim. O rito do casamento indígena pode ser combinado quando os noivos ainda são crianças. Casamento combinado. Alimentação indígena. Cada povo indígena tem sua tradição com relação à alimentação. O peixe, a banana, a mandioca e o milho são fontes de alimentação na maioria das tribos indígenas. C. Crianças indígenas. Elas vivem muito integradas à natureza, são muito respeitadas e convivem com seus animais de estimação, que é o cachorro, o macaco, a arara e o coati. Número 8. Realize uma pesquisa sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, depois escreva um texto e transcreva nas linhas abaixo. Pesquisa na internet que vocês vão encontrar a carta de Pero Vaz de Caminha. Aí vocês vão poder colocar o trecho aqui. Número 9, página 84. Como são feitos os objetos indígenas? São feitos com produtos da natureza. Porém, eles respeitam muito o meio ambiente, retirando somente o necessário para a sua sobrevivência. Eles não destroem a natureza. Eles retiram o material da natureza para fazer os seus objetos, mas eles não destroem a natureza. Letra B. Qual a importância da pintura corporal na cultura indígena? A pintura funcionava como um código social. Cada uma delas indicava uma situação específica. As pinturas eram feitas diferentes. Uma pintura era feita para a guerra, outra era feita para o nascimento do filho, outra era feita para o luto, quando alguém morria, outra era feita para os ritos religiosos. Então, existiam diferentes modos de pintura. 10. De acordo com o assunto estudado, explique como é organizado o trabalho
nas tribos indígenas e faça um paralelo de como esse trabalho é realizado na sua casa. Bom, nós já sabemos que o trabalho nas tribos indígenas ele é dividido. As mulheres têm as suas tarefas e os homens têm as suas tarefas, certo? E como esse trabalho é realizado na sua casa? Faça uma comparação e escreva aí. Número 11. Pesquise em jornais, revistas e na internet e colhe no espaço abaixo ilustrações de objetos tradicionalmente indígenas, mas que são utilizados na nossa sociedade atual. Objetos que fazem parte da tradição do índio, mas que a gente usa hoje em dia na nossa sociedade, tá? Pode escrever sobre esse objeto ou então colar a gravura ou desenhar, não tem problema, só que tem que fazer com bastante capricho, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem na paz.